Helena acordou antes do sol. Como vinha acontecendo há semanas, não era insônia, era antecipação. Aquela sensação persistente de que algo precisava ser resolvido, mesmo quando tudo estava, tecnicamente, em ordem. Ela permaneceu deitada, o quarto ainda escuro. As cortinas fechadas, mas já deixando escapar um traço pálido do amanhecer. O corpo pesado, a mente acelerada demais. O relógio marcava um horário que, para a maioria das pessoas, ainda era madrugada. Para Helena, era apenas mais um começo. Ela tentou lembrar quando foi a última vez que acordou sem pressa, sem aquele impulso automático de levantar, sem a urgência invisível que empurrava seu peito para frente. Não lembrou. Mesmo nos raros dias, sem reuniões, sem viagens, sem compromissos oficiais, ela acordava como se estivesse atrasada. A cama nunca foi descanso. Era apenas um ponto de transição. Helena virou o rosto para o teto. Respirou fundo. O silêncio daquele horário tinha um peso diferente. Não exigia respostas. Não cobrava decisões. E talvez por isso fosse tão desconfortável. Enquanto a cidade ainda dormia, Helena já estava acordada há tempos, mesmo antes de abrir os olhos. O dia dela começava antes do dia dos outros. Antes do trânsito. Antes do barulho. Antes das desculpas. Ela alcançou o celular na mesa de cabeceira. Não desbloqueou. Só segurou. Como se o simples contato já fosse suficiente para lembrar quem ela precisava ser. CEO, responsável, disponível, forte. Ela sabia exatamente o que faria assim que levantasse. Sempre soube. E-mails respondidos antes das 6, relatórios revisados, decisões antecipadas. Helena não reagia aos problemas. Ela os previa. Era isso que todos admiravam nela. Na empresa, diziam que ela tinha visão, que estava sempre 2 passos à frente, que nada a surpreendia. E era verdade. Quase nada. Ela finalmente se sentou na cama. O chão frio tocou seus pés. O corpo reclamou em silêncio. Não era dor. Era desgaste acumulado. O tipo de cansaço que não aparece nos exames. Nem melhora com uma boa noite de sono. Helena caminhou até a janela e abriu levemente a cortina. O céu começava a clarear. Um azul ainda tímido, quase indeciso. A cidade parecia suspensa, como se estivesse prendendo a respiração antes de começar tudo de novo. Ela gostava daquele horário. Era o único momento em que o mundo não esperava nada dela. Durante o dia, tudo exigia respostas, resultados, direção. Ali, não. Foi então que percebeu algo simples e ao mesmo tempo perturbador. Ela não lembrava da última vez em que acordou apenas para acordar, sem metas, sem prazos, sem a sensação de estar sempre correndo atrás de algo invisível. O sucesso tinha chegado, os números confirmavam, os contratos assinados, os prêmios na parede. Por fora, tudo fazia sentido. Mas por dentro, Helena fechou os olhos por um instante. Os dias estavam passando rápido demais, as semanas se misturavam. As conversas eram sempre as mesmas, apenas com pessoas diferentes. Metas, expansão, crescimento. Ela era excelente em sustentar o ritmo. Só não lembrava quando tinha começado a viver apenas para isso. Naquela manhã, algo estava diferente. Não era tristeza, não era medo. Era um vazio silencioso, calmo demais. Um vazio que não gritava, não doía, apenas estava. Helena se perguntou pela primeira vez em muito tempo se saberia quem era sem a agenda cheia, sem as notificações, sem a sensação constante de ser necessária. Ela pensou em tudo o que conquistou e logo depois, em tudo o que adiou. Conversas que ficaram para depois, descansos prometidos, momentos que sempre poderiam esperar, versões dela mesma que nunca tiveram prioridade. O silêncio daquela hora não julgava, não acusava. Ele apenas mostrava. Helena sentiu vontade de chorar. Não chorou. Sentiu vontade de parar. Não parou. Foi até a cozinha, preparou o café. O ritual era automático, exato. Mas quando levou a xícara à boca, algo estava estranho.
O café estava frio. Ou talvez não fosse o café. Talvez fosse ela. Naquele instante, algo se organizou dentro dela. Não como resposta, mas como entendimento. Ela não estava cansada do trabalho. Estava cansada de nunca se ouvir. O sol finalmente apareceu no horizonte. A cidade despertou. Os sons voltaram. O mundo retomou o ritmo. Helena pegou o celular. As mensagens estavam lá. As responsabilidades também. Nada tinha mudado. E ainda assim, algo estava diferente. Ela não tinha respostas, mas tinha uma pergunta nova. E talvez isso fosse o começo. Helena saiu de casa no horário de sempre. Nem cedo demais, nem tarde. Exato. O elevador desceu em silêncio. Ela observou o próprio reflexo no espelho metálico. Postura impecável, rosto sereno, olhos atentos. A imagem de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E talvez soubesse mesmo. Mas enquanto o elevador descia, uma lembrança antiga atravessou sua mente. Sem aviso, sem motivo claro. Ela tinha 12 anos. A casa era pequena. O cheiro de café queimado misturado com preocupação. A mãe sentada à mesa, papéis espalhados, contas atrasadas. O pai não estava. Nunca estava quando fazia falta. Naquela época, Helena aprendeu algo importante demais, cedo demais. Que alguém precisava assumir o controle. Enquanto outras crianças aprendiam a errar, ela aprendeu a prever, a não depender, a não pedir. Ela se tornou adulta antes do tempo. O elevador chegou ao térreo. No carro, o trânsito começava a se formar. Buzinas, rádios ligados, gente reclamando do atraso. Helena mantinha as mãos firmes no volante. Ela gostava da sensação de controle. Sempre gostou. Controlar significava segurança. Na empresa, diziam que ela não se abalava, que não misturava emoção com decisão. Mas não era frieza. Era sobrevivência refinada. Ela não confiava no acaso, nunca confiou. Cada conquista vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa. E se eu parar? Helena lembrava do dia em que recebeu o primeiro grande cargo. O escritório envidraçado. À vista da cidade inteira. Todos sorrindo, parabenizando. Ela sorriu também, mas por dentro sentiu medo. Não de falhar, mas de não conseguir sustentar. Desde então, viver virou manutenção. Manter o ritmo, manter a imagem, manter o controle. No meio da manhã, uma reunião foi cancelada. Algo raro. Ela fechou a agenda por um instante. Um espaço em branco apareceu na tela. 30 minutos livres. Helena ficou olhando para aquilo como se fosse um erro. O corpo relaxou por um segundo. Logo depois, a mente entrou em alerta. Ela poderia adiantar algo, responder a alguém, planejar o próximo mês. Mas não fez. Ficou ali, sentada. O silêncio voltou. E com ele, aquela pergunta da manhã. Quem sou eu quando não estou resolvendo algo? O incômodo cresceu. Ela percebeu que não sabia descansar sem culpa. Não sabia existir sem função. A lembrança da infância voltou. Da menina que prometeu a si mesma que nunca deixaria as coisas desmoronarem. Nem por fora, nem por dentro. Helena respirou fundo. Sentiu um aperto no peito. Não era ansiedade comum. Era algo mais profundo. Como se uma parte dela estivesse pedindo atenção há anos. E só agora tivesse sido ouvida. Ela voltou ao trabalho. Resolveu tudo o que precisava. Como sempre. Mas algo estava fora de lugar. As decisões pareciam mais pesadas. As conversas, vazias. No fim do dia, ao sair do prédio, Helena olhou para o céu escurecendo. O mesmo céu, todos os dias. Ela se perguntou quantas vezes tinha passado por ali sem realmente estar ali. O controle tinha dado tudo a ela, menos presença. Naquela noite em casa, Helena não ligou a TV. Não abriu o notebook. Sentou no sofá. Ficou. O silêncio voltou a ocupar o espaço. E pela primeira vez, ela não tentou preenchê-lo imediatamente. Algo dentro dela estava começando a ceder. Não quebrar. Ceder. Como quem finalmente solta o ar depois de segurar por tempo demais. Ela ainda não sabia o que viria depois, mas sentia
com clareza incômoda, que continuar igual já não era uma opção confortável. O erro aconteceu numa tarde comum. Nada dramático, nada chamativo. Foi pequeno demais para justificar o impacto que teve. Helena estava em uma reunião estratégica. Mesa longa, pessoas experientes, decisões importantes. Ela falava com clareza, como sempre. Argumentos bem estruturados, dados precisos, visão de longo prazo. Até que no meio de uma frase, ela parou. Não esqueceu o que ia dizer. Isso nunca acontecia. Foi diferente. As palavras simplesmente perderam o peso. Ela sabia a resposta, mas algo dentro dela demorou a se mover. 1 segundo a mais, talvez 2. Ninguém comentou, ninguém percebeu, mas Helena percebeu. E isso foi suficiente. A reunião seguiu. As decisões foram tomadas. Por fora, tudo normal. Por dentro, algo tinha rachado. Não era exaustão física, era um cansaço mais fundo. Como se o motor ainda estivesse ligado, mas sem combustível emocional. Mais tarde, sozinha no escritório, Helena ficou olhando para a cidade lá embaixo. Centenas de pessoas, milhares de rotinas, todas correndo para algum lugar. Ela se perguntou quando tinha começado a confundir movimento com vida. O celular vibrou. Uma mensagem curta, de alguém que ela não falava havia anos. Sonhei com você hoje, Helena leu. Não respondeu. Mas a mensagem abriu algo que estava trancado havia tempo demais. Uma lembrança antiga. Ela, mais jovem. Menos certezas. Mais tempo. Um relacionamento que terminou não por falta de amor, mas por falta de espaço. Ela sempre dizia, é só essa fase. A fase nunca passava. Naquela noite, Helena decidiu andar. Sem destino, sem fone de ouvido, sem agenda. A cidade estava viva, barulhenta, impaciente. Ela caminhava entre pessoas que não sabiam quem ela era. E pela primeira vez em muito tempo, isso foi um alívio. Ninguém esperava nada dela. Cada passo parecia estranho, como se o corpo tivesse esquecido como desacelerar. Ela parou em frente a uma vitrine. Viu o próprio reflexo misturado com a cidade atrás. Foi ali que algo simples aconteceu. Ela não se reconheceu de imediato. Não pela aparência, mas pela expressão. Era alguém sempre pronto, sempre alerta e profundamente cansado. Helena sentiu um nó na garganta, não de tristeza, de lucidez. Ela entendeu que não estava à beira de um colapso, estava à beira de uma escolha. Continuar funcionando ou começar a sentir. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a falhar. Nada grave, nada que colocasse a empresa em risco, mas o suficiente para incomodar. Ela perdeu um horário, esqueceu um detalhe, deixou uma resposta para depois. O mundo não desabou. E isso foi assustador. Ela sempre acreditou que se relaxasse, tudo cairia. Mas não caiu. A pergunta voltou com mais força. Se tudo continua sem mim por um instante, quem eu fui tentando sustentar esse tempo todo? Numa manhã, antes de sair, Helena ficou parada na porta. Bolsa no braço, chaves na mão. E simplesmente não saiu. Sentou no sofá. Respirou. Sentiu o coração acelerar. Depois desacelerar. Nada aconteceu. O silêncio ficou. Mas dessa vez, não era vazio. Era espaço. Helena percebeu que estava com medo. Não de perder o controle, mas de descobrir o que existe sem ele. Ela sabia, com uma clareza desconfortável, que não dava mais para fingir que aquela pergunta era só cansaço. Algo precisava mudar. Ainda não sabia o que, nem como. Mas o ponto de retorno tinha ficado para trás. Helena não avisou ninguém naquele dia. Não cancelou reuniões com discursos longos. Não deu explicações. Apenas não foi. Ficou em casa. O sol já estava alto quando percebeu isso. Não tinha acordado atrasada. Tinha acordado presente. A casa estava silenciosa de um jeito diferente. Não o silêncio da madrugada, mas o silêncio que acontece quando nada está sendo empurrado. Ela abriu a janela. A cidade seguia. Carros, pessoas, pressa. O mundo não tinha parado.
E curiosamente isso trouxe alívio. Helena sentou à mesa da cozinha com uma xícara de café quente. Bebeu devagar. O gosto estava normal. Ela pensou em quantas vezes confundiu importância com indispensabilidade, em quantas decisões foram tomadas com medo de parar. Não porque amava o ritmo, mas porque não sabia quem seria sem ele. Pela primeira vez, Helena não tentou resolver o futuro inteiro naquela manhã. Pensou apenas naquele dia. Ligou para a empresa. Falou pouco, objetiva. Nada desmoronou. Desligou. O silêncio voltou, mas agora não assustava. Ela caminhou pela casa como quem visita um lugar antigo. Fotos, objetos, histórias que ficaram em espera. Encontrou um caderno antigo numa gaveta. Anotações de anos atrás. Planos, ideias que nunca viraram metas. Ela sorriu, não de alegria intensa, mas de reconhecimento. Ali estava alguém que existia antes da corrida. Helena entendeu algo simples e profundo. Ela não precisava abandonar quem se tornou. Só precisava parar de se abandonar no processo. Nos dias seguintes, pequenas escolhas começaram a mudar o tom da vida. Ela saiu mais cedo, chegou mais tarde. Disse não, sem justificar demais. Ouviu mais do que respondeu. Não virou outra pessoa, virou mais inteira. Ainda era CEO, ainda era competente, ainda liderava. Mas agora, não se confundia mais com o cargo. Houve dias difíceis, houve culpa, houve recaídas no ritmo antigo, mas algo tinha mudado para sempre. Ela sabia escutar o silêncio agora. E o silêncio, diferente do barulho, não pedia pressa. Numa manhã parecida com aquela do início, Helena acordou antes do sol. Mas dessa vez, não sentiu urgência. Ficou deitada. Respirou. O dia começou quando ela decidiu levantar. E não quando o mundo exigiu. Talvez você também acorde cedo demais. Talvez sua mente dispare antes do corpo. Talvez o dia comece antes de você estar pronto. E talvez isso não seja força, nem sucesso, nem responsabilidade. Talvez seja só um sinal de que você parou de se ouvir. Se essa história te encontrou, não ignore o silêncio. Ele não vem para te atrasar, vem para te devolver. Outros amanheceres ainda virão, mas você não precisa atravessá-los sem estar presente. Comenta se essa história te fez refletir.